a educação física na construção do projeto político-pedagógico da escola, diz Evandro Carlos Moreira e Raquel Stoilov Pereira. Introdução. Nos últimos anos discute-se com profundidade, cada vez maior, a necessidade da construção do projeto político-pedagógico das escolas. Essas discussões efetivaram-se, de fato e de direito, a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BEM), número 9.394 dividido por 96, a qual determina que os estabelecimentos de ensino têm como uma de suas responsabilidades elaborar e executar a proposta pedagógica, bem como informar pais e responsáveis das crianças e adolescentes como tal proposta está e será executada. Por sua vez, a LBEM também afirma que os professores devem assumir um compromisso efetivo com a construção e execução da proposta pedagógica da escola, o que possibilita um trabalho de íntima relação entre os gestores e professores da instituição de ensino. Vale destacar que, assim como Vasconcelos 2000, preferimos a expressão projeto pedagógico à proposta pedagógica, pois nos permite compreender que o mesmo encontra-se inacabado e, portanto, sujeito a constantes alterações, pois não aprisiona o pensamento, a reflexão e, consequentemente, a ação, uma vez que está em constante construção e transformação. Para tanto, acima de tudo, a estruturação do projeto político-pedagógico deve ser um fazer coletivo, que envolva os diversos agentes relativos ao âmbito escolar: diretores, coordenadores pedagógicos, professores, pais e alunos, bem como suas histórias de vida, de relações sociais, de entendimento do mundo, de interesses, de necessidades, enfim, deve buscar a contemplação de todas as dimensões de desenvolvimento do ser humano. Dessa forma, o projeto político-pedagógico pressupõe um movimento de trocas e partilhas entre todos esses agentes envolvidos na educação, com vistas à definição de respostas, de caminhos, que serão trilhados ao longo do ano frente às inúmeras possibilidades existentes, permitindo, por exemplo, definir o tipo de educação, aluno ou para qual projeto de sociedade se deseja formar. Romão Gadutiti, 1994, Repo de Padilha, 2003. Não se pode desconsiderar a história, mas é necessário aprender com ela, corrigir os erros e colher os frutos dos acertos. Dessa forma, a escola precisa discutir com todos os envolvidos no processo educacional quais os caminhos devem ou não ser seguidos, baseada em sua trajetória de atuação. É dentro desse contexto que o presente capítulo tem como objetivo favorecer a compreensão dos conceitos e da importância do projeto político-pedagógico nas ações escolares, focando, principalmente, na relevância da integração do professor de educação física junto aos demais membros da escola, com vistas à efetivação do papel e das finalidades da educação escolar. Escola e as concepções de homem é sociedade que dela podem surgir. A sociedade em que vivemos requer, cada vez mais, pessoas preparadas para lidar com o mundo dinâmico que se transforma todos os dias. Essa mesma sociedade, em decorrência da forte industrialização, da tecnologia, dos avanços nas descobertas científicas e, consequente aumento das desigualdades sociais, precisa de pessoas que intervenham de forma modificadora e não eterna em sua realidade, ou seja, há um grande número de novidades que precisam ser discutidas e trabalhadas à luz do aproveitamento, considerando as contribuições sociais, entendendo os impactos e possíveis prejuízos que possam existir. Dentro desse contexto, Cortella 1999, aponta para a necessidade de a escola contribuir na formação de sujeitos que transformem a sociedade em que vivem. A escola não pode negar o que existe e foi construído ao longo da história, mas também não pode reproduzir as desigualdades existentes, sendo que, para isso, conta com autonomia relativa, que possibilita influenciar e ser influenciada nas relações que estabelece com a sociedade. Segundo o autor, a escola não deve cair na neutralidade ou julgar-se inútil para a transformação, mas precisa apontar a contradição das injustiças sociais,
assumindo uma função conservadora, já que está inserida na sociedade e pode reproduzir desigualdades por permanecer ligada ao sistema, mas, acima de tudo, inovadora, pois pode, dentro de suas potencialidades, auxiliar na formação de opinião e, consequentemente, atuar em prol da formação de sujeitos críticos, conscientes, participativos e autônomos, requisitos que não poderão ser adquiridos sem um trabalho pedagógico transformador. As informações vinculadas na escola precisam ter significado, importância, e principalmente, fazer parte da vida dos alunos, que, se compreendendo, discutindo, criticando e transformando a informação em conhecimento, tornar-se-ão sujeitos de suas próprias histórias. Assim, antes de pensar na mudança do aluno, a escola precisa modificar-se, pois, de acordo com Silva 1996 Apo de Padilha, 2003, a escola é, sem dúvida, um lugar privilegiado para a formação e transformação, desde que esteja pronta e favorável para essas mudanças. Outro aspecto a considerar é a formação de líderes para atuarem junto à comunidade, já que existe a necessidade de formar pessoas que retornem às suas origens para suprirem as necessidades existentes no seio da comunidade. Sabe-se que poucos conseguem concluir todas as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Logo, o acesso às informações e a uma formação transformadora dificilmente é possível. A escola precisa perceber as necessidades do local em que está inserida para, consequentemente, preparar aqueles que têm chances de retornar às origens, podendo esclarecer, informar e formar os que, porventura, não tiveram acesso à educação escolar. Dessa forma, a escola não pode ser vista como um local em que se adquire apenas a linguagem escrita e falada ou a compreensão lógico-matemática. Não que esses não sejam importantes, mas o foco principal deve ser a busca da libertação do sujeito, para que ele compreenda a realidade que o cerca, bem como as injustiças sociais que o acometem, jamais se deixando vencer ou ser guiado por outras pessoas, mas, sim, por valores que fundamentam uma sociedade mais justa e humana e que possam, de fato, ser vivenciados cotidianamente. Por conseguinte, Martins 1993, página 20, define educação como um processo intimamente relacionado com a sociedade em amplos aspectos, mas, principalmente com a importante função de preparar o homem para alojar-se adequadamente nela. Para Alarcão 2003, a escola deve ser uma comunidade educativa e pensante, conduzindo um sistema de aprendizagem e formação, constituída por alunos, sendo os professores e pais encarregados de educar. De acordo com a autora, a escola precisa ter vida própria, ser administrada de dentro para fora e não de fora para dentro, concebendo, projetando, atuando e refletindo sobre suas ações. Deve questionar o insucesso nas causas e, a partir daí, estabelecer planos e metas de ação, alimentar-se do próprio saber e fazer com que tudo gire em torno da responsabilidade de formar pessoas. Para que esse ideal de escola se efetive, é necessário garantir um processo educacional que priorize a autonomia e a cidadania, dois elementos essenciais na busca da formação de pessoas críticas e conscientes. Segundo Padilha 2003, página 65, a autonomia, na escola cidadã, pressupõe, pois, a alteridade, a participação, a liberdade de expressão, o trabalho coletivo na sala de aula, na sala de professores, na escola e fora dela. Por sua vez, a cidadania o exercício pleno, por parte da sociedade, de seus direitos e deveres, baseado no exercício da democracia. Padilha, 2003, página 62. Assim, surge a seguinte indagação: o que se priorizará na construção de um projeto político-pedagógico escolar? A reprodução de modelos e submissão à ideologia dominante, ou a transformação das práticas e autonomia para a atuação docente e discente? Tudo dependerá da visão de homem e sociedade daqueles que elaboram o projeto político-pedagógico.
Daí justifica-se a importância de um fazer coletivo, considerando as diferentes formas de compreensão da realidade que diretores, coordenadores pedagógicos, professores, pais e alunos têm, permitindo um diálogo aberto e construtivo para a escola e, por que não mais importante, para a comunidade, que receberá as influências daqueles que a escola formará. Dessa forma, o projeto político-pedagógico deve ser socializado, reunindo em torno da escola a comunidade escolar e extraescolar. Deve ser ascendente, organizado das bases para os extremos, garantindo a participação de todos. Deve pautar-se na realidade material existente. Deve ter comunicação efetiva, garantindo qualidade e transparência no trabalho. Deve contemplar todos os sujeitos, fazendo com que se sintam corresponsáveis pelo processo e pelo projeto. Entendemos que todos os anos a escola deva realizar grandes assembleias, convidando toda a comunidade escolar e extraescolar para que participem e, além de saberem o que se fez, possam sugerir futuras ações para a escola. Significa afirmar que a escola precisa dar voz e vez a todos, mas, inicialmente, deve apresentar o que fez, realizando assim uma avaliação de todos os passos e realizações, permitindo que analisem e tirem suas conclusões acerca das ações escolares. Esse tipo de conduta propicia a conquista de transparência, lisura e, consequentemente, credibilidade, tão necessárias às organizações sociais. Como sugestão, faz-se necessário identificar pessoas que possam representar a comunidade na definição de ações previstas no projeto político-pedagógico, permitindo sugestões que transcendam a lógica técnica que, muitas vezes, assola a escola e os afazeres docentes. Padilha 2003 sugere que há alguns questionamentos, divididos em 3 blocos, sejam feitos aos que participam da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, facilitando a visualização do que se quer. Vale ressaltar que todos esses questionamentos podem ser conduzidos ao corpo diretivo, à coordenação pedagógica, aos professores, pais e alunos, o que aparentemente levará tempo até que se chegue à identificação das reais necessidades da escola, mas que, acima de tudo, será a verdadeira expressão coletiva. Eles podem ser reduzidos, ampliados e transformados em função da realidade de cada escola. O mais importante é que sejam considerados essenciais à construção do projeto político-pedagógico. O primeiro bloco de questões se refere à conjuntura atual da sociedade em que se vive. 1. Como compreendemos, vemos, sentimos o mundo atual? 2. Quais são os seus principais problemas e suas maiores necessidades? 3. Quais são as causas da situação atual em termos sociais, políticos e econômicos? 4. Quais são os efeitos da globalização sobre a qualidade de vida no mundo de hoje? Padilha, 2003, página 78. O segundo bloco de questões, por sua vez, tem por finalidade identificar quais os anseios dos participantes do grupo, o que almejam para a sociedade. 1. Que tipo de homem e de sociedade queremos construir? 2. Que papel desejamos para a escola em nossa realidade? 3. Que tipo de relações devem ser estabelecidas entre professor e aluno, entre a escola e a comunidade? 4. Qual é o tipo de Estado em relação à educação, em termos ideais? Padilha, 2003, página 79 e 80. O terceiro e último bloco permite saber que tipo de escola se deseja para trabalhar, estudar e colher os frutos dessa relação. 1. Em relação à dimensão pedagógica, como desejamos o processo de planejamento e a nossa autonomia pedagógica. Como desejamos o objetivo, o conteúdo, a metodologia e a avaliação. Como desejamos a disciplina, a relação professor-aluno. 2. Em relação à dimensão comunitária, como desejamos o relacionamento na escola e dela com a comunidade. Como desejamos o professor. Como desejamos o relacionamento com a família e com a comunidade.
3. Em relação à dimensão administrativa, como desejamos a organização administrativa da nossa escola? Como desejamos a elaboração do regimento escolar? Como desejamos a comunicação na nossa escola? 4. Em relação à dimensão financeira, como desejamos a nossa autonomia financeira? Como desejamos investir os recursos da escola? Como desejamos participar da gestão financeira da escola? Padilha, 2003, página 81. De acordo com Padilha 2003, essa situação de discussão e definição de metas pode parecer árdua, mas a única maneira de elaborar um projeto político-pedagógico coletivo e completo é essa. Para o autor, após definirem-se os anseios e desejos de cada participante, precisa-se interpretar e organizar o trabalho. Sugere-se, então, uma avaliação que identifique os resultados do ano anterior, tais como problemas do projeto pedagógico, dificuldades em sala de aula, evasão de alunos e participação dos setores escolares na condução administrativa. Após a identificação dos resultados, deve-se perceber que momento a sociedade e a escola estão vivenciando. Assim, as decisões tomadas precisam ter os pés no chão. Por fim, tem-se a tarefa de definir os compromissos que serão assumidos para que ocorram mudanças efetivas da escola, estabelecendo ações concretas e viáveis, ou seja, não adianta serem boas se não tiverem a possibilidade de acontecer. A construção do projeto político-pedagógico após a determinação das concepções de escola, homem e sociedade pretendidas. Chega o momento de planejar as ações escolares, ou seja, de fato, iniciar a elaboração do projeto político-pedagógico, pensando sempre na perspectiva participativa e colaborativa originadas no seio da comunidade escolar, garantindo identidade à instituição. Para Padilha 2003. Essa organização é primordial, pois o planejamento deve ser feito por quem executa a ação, impedindo situações em que técnicos elaboram e professores apenas executam, o que reduz a chance de êxito do projeto político-pedagógico. Ubrist, Damiani e Brzezinski 2003. Relatam a construção de um projeto político-pedagógico que contempla as dimensões apresentadas anteriormente, bem como uma divisão de tarefas significativas que complementam as características citadas até então. Os autores afirmam que para a elaboração do projeto político-pedagógico fez-se necessária uma avaliação diagnóstica da instituição de ensino, fato esse também apontado por Padilha 2003. Com vistas à obtenção de informações gerais sobre necessidades, desafios e perspectivas para a melhoria da qualidade no trabalho escolar. Azanha 1993, Apo de Padilha, 2003, página 30, complementa a ideia anterior ao afirmar que, sem o mínimo de conhecimentos das condições existentes numa determinada situação, nenhuma ação de mudança será eficaz e eficiente, ainda que haja clareza a respeito dos objetivos dessa ação. Entendemos que o diagnóstico seja fundamental para perceber fragilidades e potencialidades da instituição, sendo que esse processo deve ser realizado por todos os envolvidos no processo educacional, diretores, coordenadores, professores, pais e alunos. Para facilitar a organização e efetivação desse processo, o Ubrist, Damiani e Brzezinski 2003 apresentam um organograma, que distribui e determina funções para a construção do projeto político-pedagógico. A equipe de sistematização organiza toda a estrutura funcional, desde a determinação das equipes até os desdobramentos de trabalho de cada uma delas. A equipe de avaliação institucional tem a responsabilidade de colher todo tipo de informação da escola necessária à construção do projeto, tornando-se essencial elaborar instrumentos eficazes e de fácil tabulação dos dados. Todos os setores da escola precisam ser consultados para que, assim, o projeto possa atender às necessidades de grupo. Portanto, a avaliação de ações docentes e discentes, recursos materiais, infraestrutura, ofertas de atividades, horário de atendimento, dentre tantas outras ações, precisam ser avaliadas.
A equipe de legislação tem a função de pesquisar todas as informações sobre a estrutura administrativo-legal da escola, orientando na elaboração do projeto, ou mesmo, organizando-as para consultas futuras. A equipe de divulgação tem a finalidade de informar a todos os membros da comunidade escolar os passos dados na elaboração do projeto. Esse trabalho poderá realizar-se por meio de jornal interno, reuniões, murais ou qualquer outro tipo de instrumento que favoreça a apresentação das informações coletadas. A partir do levantamento de dados da avaliação institucional e das informações referentes à legislação da escola, estabelece-se a equipe de planejamento estratégico situacional, que discutirá e definirá ações a serem desenvolvidas. Depois dessas definições, surgem as diversas equipes. Nesse momento, sugerimos 5, porém deve-se estabelecer quantas forem úteis, em menor ou maior número, pois o importante é que se encarreguem de estudar o regime de ensino e a organização didático-pedagógica curricular. Discutir, efetivamente, o que deve ser feito no plano curricular e as opções pedagógicas que serão escolhidas. Fazer um levantamento histórico da instituição, etapa importante, pois tudo teve início um dia. Facilitar a comunicação interna e externa da escola, criando uma cultura de informação. Mobilizar a comunidade escolar para discussões de interesse de todos os seus membros, como os assuntos cotidianos. Analisar questões de organização dos espaços físicos da escola, pois cabe a essas equipes encaminhar propostas para discussão e implementação de novas situações para a comunidade escolar. Com a definição das equipes e o trabalho ocorrendo naturalmente, chega-se à elaboração de um projeto político-pedagógico baseado na realidade escolar. Assim, Ulbricht, Damiani e Brzezinski 2003. Página 41, afirmam que o planejamento, como integração curricular, não pode ser desvinculado da especificidade da escola, da competência técnica e do compromisso político do educador, e também das relações entre escola, educação e sociedade. Tais circunstâncias exigem que o planejamento seja encarado como recurso de organização. Ele é o fundamento de toda ação educacional. Portanto, envolve o saber do professor, o saber fazer e sua atividade frente ao seu trabalho como educador. Segundo Vasconcelos 2000, o projeto político-pedagógico deve apresentar rigor e qualidade formal capazes de enfrentar o processo de alienação e das rotinas que, por vezes, a escola acaba assumindo. Essa condição atrelada ao envolvimento de todos os agentes escolares garantirá ao projeto uma qualidade política, que nada mais é do que a transformação em força material e de contestação, desde que pautado em princípios éticos e consolidados pela autonomia escolar como pano de fundo de todo o trabalho. Por fim, um projeto político-pedagógico não é um regimento escolar, mas a intenção é que o regimento surja dos pressupostos filosóficos, políticos, didáticos e metodológicos do projeto. Sugerimos assim, um roteiro de apresentação do projeto político-pedagógico, identificação da escola e localização geográfica, diagnóstico da região de inserção, apresentação do corpo diretivo, dos professores envolvidos na elaboração do projeto e de outras informações pertinentes, histórico da instituição, pressupostos teóricos e filosóficos orientadores do projeto, concepção de mundo, sociedade e escola, objetivos gerais e específicos, estratégias metodológicas para a consecução dos objetivos estabelecidos, apresentação dos planos de trabalho dos professores em suas respectivas áreas, recursos utilizados, cronograma de ações. Formas de avaliação das ações escolares devem envolver não apenas o projeto em nível macro, mas a concepção de avaliação vivenciada no âmbito dos componentes curriculares. E considerações finais sobre o projeto.
Cumprida essa etapa de levantamento, esclarecimento e reflexão sobre o projeto político-pedagógico, buscaremos elucidar quais as contribuições que a área da educação física e os professores podem oferecer com vistas à efetivação das ações escolares. A educação física como um campo do conhecimento. A educação física é reconhecida legalmente como uma disciplina que compõe a educação básica, fato oriundo da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BEM), número 9.394, dividido por 96, mais especificamente, art. 26, parágrafo 3º. Brasil, 1996. Porém, estar presente no currículo da educação básica não é suficiente. Faz-se necessário organizar e sistematizar a disciplina para que, assim, possa contribuir no projeto político-pedagógico que a escola construiu. A diferença entre um componente curricular e uma atividade escolar é a importância e o campo do conhecimento científico constituído ao longo dos anos. A educação física contempla o requisito de uma disciplina, considerando o vasto campo de conhecimento produzido e acumulado. Souza Júnior 2001, página 83, afirma que um componente curricular é, no sentido de matérias de ensino, não apenas um constituinte do hall de disciplinas escolares, mas um elemento da organização curricular da escola que, em sua especificidade de conteúdos, traz uma seleção de conhecimentos que, organizados e sistematizados, devem proporcionar ao aluno uma reflexão acerca de uma dimensão da cultura e que, aliado a outros elementos dessa organização curricular, visa contribuir com a formação cultural do aluno. Para Oliveira 2004, a maneira como a educação física é desenvolvida na escola expõe-na ao risco de ficar à margem do processo educacional, visto a falta de valor pedagógico que aparenta ter displicência por parte do professor de educação física e o não reconhecimento de sua importância por professores de outras disciplinas e pela direção de escola, legitimando-se apenas por uma determinação legal. Esses problemas foram identificados por diversas pesquisas. Aires 2001 identificou a ausência de um professor de educação física na educação infantil, ficando para o professor polivalente a responsabilidade de ministrar as aulas de educação física. A autora ressalta ainda que os professores polivalentes sentem-se pouco à vontade para ministrar as atividades, visto que a formação profissional e, mesmo, o desejo profissional não estão centrados na dimensão da educação física. Essa situação pode ser facilmente observada, de forma empírica, na organização dessa disciplina, pois poucos são os sistemas de ensino que oferecem professores de educação física para ministrarem aulas para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. A desculpa para essa não inserção profissional reside na afirmação de que a educação física está contemplada no projeto político-pedagógico da escola. Surge a seguinte indagação: quem deve ministrar as aulas e tem capacitação para isso? Pereira 2007 discute as consequências da ausência dos professores de educação física para as séries iniciais do ensino fundamental, afirmando que professores polivalentes reconhecem a necessidade urgente de inserção do professor de educação física nesse nível de ensino. O fato é que, hoje, as escolas públicas estaduais disponibilizam professores de educação física para essa área, porém poucos municípios e por sinal esse sistema atende a maioria das escolas de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, oferecem a educação física ministrada por professores habilitados na área. Outro problema identificado nesse nível de ensino, quando da presença do professor de educação física, é a falta de organização e sistematização da disciplina, fruto de uma preparação profissional deficiente, bem como o desconhecimento de necessidades e interesses das crianças. Fatos esses identificados por Ferrari e Rodrigues 2002. Por sua vez,
Nas séries finais do ensino fundamental, a presença do professor de educação física é constatada, porém pesquisas identificam uma prática docente excessivamente esportivizante, a ponto de os conceitos educação física e esporte não terem distinção. Assim, para muitos, educação física torna-se sinônimo de esporte, já que não se oferece entendimento e distinção entre os conceitos nem aplicação desses elementos, diminuindo espaço para outras possibilidades de manifestação corporal, resultando na pouca adesão às aulas de educação física, ou mesmo na evasão delas. Situação identificada por Rios e Cardoso 2002, Seco, Miranda e Moreira 2004, e Silva 2004. No ensino médio, Pereira 2004, e Souza 2005, não apontam constatações diferentes. As manifestações corporais das séries finais do ensino fundamental se repetem nesse nível, desmotivando o aluno, que passa inclusive a questionar o significado e a presença da educação física na escola. Outro fator que contribui para a desvalorização da educação física na escola é a pouca consideração dos professores de educação física frente aos demais membros da instituição. Gonçalves e Ferroni 2003 levantaram a visão de professores de educação física e de docentes das demais disciplinas sobre a atuação do professor de educação física na escola. Constataram indícios de discriminação à atuação docente, afirmando que isso é fruto de uma compreensão deturpada do papel da educação física, bem como de equívocos históricos da própria área. Assim, para Souza Júnior 2001, página 90, a educação física é um componente curricular. Sim. A história vem mostrando que sim, é imprescindível que se supere o status de marginalidade assumido dedicado à educação física no interior do currículo escolar e que se busque um reconhecimento de componente curricular importante para o processo de formação humana, em que o saber e o fazer constituem-se como um par dialético. É importante que, juntos professores, transformemos tal possibilidade em realidade e possamos, assim, escrever um novo capítulo da história. O professor de educação física e o projeto político-pedagógico da escola. A partir dos apontamentos anteriores, verificamos a necessidade urgente de ressignificar a presença da educação física na escola, pois muitas são as contribuições que pode oferecer aos alunos, desde que informações claras sobre essa importância sejam apresentadas a todos os membros da comunidade escolar. Nesse sentido, o primeiro passo é que o professor de educação física integre-se à construção do projeto político-pedagógico da escola. Segundo, que a integração não seja apenas no plano das discussões, mas, sim, no plano das ações. Terceiro, que a educação física seja entendida como um dos pilares da organização didático-pedagógica da escola, assim como todos os outros componentes curriculares, oferecendo possibilidades de desenvolvimento pleno, integrado e interdisciplinar. Quanto mais abrangente for a presença da educação física no projeto político-pedagógico, mais facilmente os objetivos estabelecidos serão atingidos, além de aumentar o entendimento dos professores de outras áreas, pais e alunos sobre a educação física, desmistificando a ideia e o caráter de atividade, de momentos de lazer, de relaxamento de tensões que, muitas vezes, assume na escola. Somente assim, a educação física será valorizada, porém essa valorização deve iniciar-se com o próprio profissional. Para isso, faz-se necessária a consciência política do professor, consciência essa que, segundo Arroio 2002, precisa ser formada. Segundo o autor, deve-se politizar a escola, as práticas, as estruturas escolares, as vivências, os sentimentos e tudo que faz parte do cotidiano escolar. Ainda que Arroio 2002 aponte que nos últimos anos a visão dos professores tenha se alargado, não por incentivo institucional, mas por si mesmos e pela categoria, uma vez que os docentes tomaram consciência da dimensão social, cultural, econômica e política de seu ofício, sabemos que, infelizmente, alguns professores não conseguem cumprir sua função,
Não tem consciência dos avanços do conhecimento e das necessidades da escola, mesmo sabendo que sua presença nas discussões da organização da escola depende da conquista dessa consciência. Outro aspecto determinante para a integração do professor de educação física ao projeto político-pedagógico é a qualidade do trabalho que desenvolverá dentro e fora da disciplina, ou seja, quanto mais e melhor fizer, maior será a visibilidade e a importância de sua intervenção para a escola. Quanto mais envolvido, maior a responsabilidade e o compromisso docente, embora entenda-se que, quanto menor o envolvimento, maior será a sua responsabilidade, visto que a opção de não fazer seja tão ou mais comprometedora quanto fazer. Contudo, sabe-se que, principalmente nas escolas privadas, muitas vezes a capacidade do professor de educação física de efetuar um trabalho de qualidade, atento ao desenvolvimento das potencialidades dos alunos, a partir da apresentação de manifestações corporais diversificadas, é muito mais complexo, visto as pressões para que a sua prática resuma-se ao ensino de práticas esportivas desde as séries iniciais do ensino fundamental, pois tal condição permitirá à escola ganhar visibilidade, marketing nesse universo tão competitivo que se criou para as escolas privadas. Porém, resistir a essa lógica é quase uma obrigação. Fácil não será, mas é necessário lutar para que a educação física conquiste tal legitimidade. Daí a capacidade do professor em argumentar e justificar um trabalho que fuja da lógica das práticas esportivizantes. A adesão do professor de educação física ao projeto político-pedagógico deve ocorrer pelo trabalho desenvolvido na disciplina, seja em sala de aula, quadra ou outros espaços, como uma ação que integre e contemple as necessidades previstas no projeto. Esse compromisso se efetiva com uma ação profissional comprometida, que, consequentemente, se estenderá aos alunos. Por conseguinte, faz-se necessário criar uma cultura de significados para a educação física na escola. O aluno e o projeto político-pedagógico da escola. O aluno precisa reconhecer que toda a comunidade escolar necessita assumir compromissos porque tem valores consensualmente definidos, e por consequência, assumidos por todos, corresponsáveis pelas práticas efetivas. Silva, 2000, página 39. Assim, de acordo com Alarcão 2003, a escola deve capacitar os alunos para serem capazes de se adaptar à realidade por convicções próprias e nas circunstâncias que desejarem, sempre de forma crítica. Segundo a autora, para que isso ocorra, os alunos devem adquirir a competência da compreensão, necessitando escutar, observar e pensar, estabelecendo, assim, formas de interação e intercompreensão. Ao professor cabe então criar, estruturar e dinamizar situações de aprendizagem e autoconfiança. Dessa forma, o aluno estará apto a participar da elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Tudo isso refletirá no cotidiano das aulas, em todos os espaços em que o aluno compartilhará com o professor. Silva 2000, pressupõe que a construção de um projeto político-pedagógico deve superar a fragmentação, permitindo uma unidade escolar. Buscar uma política clara para cada nível de ensino. Facilitar o processo de ação e reflexão. Assumir a elaboração do projeto como uma prática social coletiva. Respeitar a diversidade. Manter a coerência. O aluno precisa ser conduzido por pais, professores e direção ao entendimento claro sobre sua função na escola e, mais, compreender que tudo o que acontece na escola gira em torno da sua formação. Portanto, sua participação é fundamental para que o projeto político-pedagógico seja eficaz. Considerações finais. Após esses registros, entendemos como necessário e urgente o envolvimento de todos os agentes escolares na construção do projeto político-pedagógico da escola. Diferentes autores que discutem a construção de projeto político-pedagógico são enfáticos ao afirmarem que todas as pessoas que pertencem ao universo escolar devem participar, independente do grupo a que pertençam, sejam alunos, pais, professores e direção.
O projeto político-pedagógico é uma ação institucional. O projeto político-pedagógico é uma ação institucional, templar todas as necessidades da escola e de todos que nela coexistem. As ações estabelecidas no projeto devem ser repensadas, em todos os momentos, proporcionando adequação de acordo com as mudanças pelas quais a instituição escolar e os agentes escolares estão submetidos. Isso faz com que o projeto seja discutido, refletido, avaliado, transformado e reconstruído a cada ação. Uma instituição de ensino sem projeto não tem condição de manter um processo educacional de qualidade, que atenda aos anseios dos educandos. A educação física, por sua vez, precisa estar contemplada no projeto político-pedagógico da escola, mas para isso, faz-se necessário que sua importância seja apresentada pelos professores, a todos os que farão parte da construção do projeto. Assim, as discussões iniciais são fundamentais para que seja demonstrado o real significado da inserção da educação física nas ações escolares. Cabe, assim, à instituição de ensino, na figura de seus diretores, coordenadores e demais profissionais envolvidos na construção do projeto político-pedagógico, ter clareza acerca do que significa um componente curricular, o que, por conseguinte, facilitará a compreensão da importância de cada disciplina para o desenvolvimento educacional. Por sua vez, a formação profissional deve permitir aos futuros professores que reflitam e pesquisem o fazer pedagógico e sua relação com a construção coletiva do projeto político-pedagógico. Por fim, que os professores de educação física participem efetivamente dessas mudanças e não fiquem aquém de tudo o que acontece na vida da escola, mas sejam pessoas essenciais ao desenvolvimento do projeto político-pedagógico e, consequentemente, contribuam para o desenvolvimento de todos os que da escola fazem parte.